Vamos. 21ª reunião ordinária, gestão 2013-2016, 21 de junho de 2016, horário 19 horas em ponto. Comunico ao senhor presidente que os vereadores já assinaram o livro de presença anteriormente ao início dessa sessão. Senhor primeiro secretário, favor fazer a chamada dos vereadores. Antônio Carlos Pitondo. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Daniel Alves da Silva. Presente. Diego Eduardo Castro. Presente. Felipe Nardi Laudade. Presente. Hélio dos Reis de Brito. Presente. Ismael da Silva Santos. Presente. José Osmar da Costa Júnior. Presente. Júlio César Marcelino. Presente. Laércio Garçom. Presente. Mozart Carlos de Brito. Presente. Quórum conferido, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura de atas. Ata da 20ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Guaranésia. Aos 14 dias do mês de junho de 2016, às 19 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniram-se os vereadores para a realização da 20ª reunião ordinária do exercício 2016. Realizada a chamada pelo primeiro secretário, Diego de Castro, constatou-se haver quórum legal. O presidente Ismael declarou aberta a presente sessão. Fez a leitura da ata da 19ª reunião ordinária, realizada no dia 7 de junho, às 19 horas e 2 minutos. A ata foi aprovada e passada para assinatura do presidente Ismael e do primeiro secretário, Diego de Castro. Seguiu para apresentação as seguintes indicações. Indicação número 130, que sugere ao Executivo melhorias na iluminação da rua João Minquilo, de autoria do vereador Felipe. A indicação foi defendida pelo seu autor. A votação única da indicação número 130 foi favorável por unanimidade. Indicação número 131, que sugere ao Executivo que realize uma audiência pública sobre segurança em nossa cidade, de autoria do vereador Felipe, da qual fez defesa de sua indicação, da qual foi muito comentada e discutida sobre o assunto por todos os vereadores, que parabenizaram o autor pela iniciativa. O presidente comentou também sobre a possibilidade de estar realizando um evento regional sobre segurança pública, podendo ser em conjunto com a audiência pleiteada. A votação única da indicação número 131 foi favorável por unanimidade. Indicação número 132, que sugere ao Executivo que faça parceria pública com os ribeirinhos do Rio Santa Bárbara, que abastece a capacitação de água em nossa cidade, no sentido de cercar suas margens e manter suas nascentes de acordo com o Código Florestal, de autoria do vereador Antônio Carlos Pitondo. A indicação foi defendida pelo seu autor, que contou com a participação de vários vereadores apontando pontos positivos sobre o assunto. A votação única da indicação número 132 foi favorável por unanimidade. Indicação número 133, que solicita ao Executivo cópias de convênios firmados com o Departamento de Saúde na cidade de Divinolândia e que sejam informados quais são esses convênios, assim como as cirurgias que lá estão realizadas e o valor pago em cada uma delas, de autoria do vereador Ismael, da qual fez a defesa da mesma. Este assunto gerou muitos comentários, haja visto ser um assunto que vem sendo alvo de discussões por várias reuniões, devido ao grande problema de saúde que o município enfrenta. A votação única da indicação número 133 foi favorável por unanimidade. Seguiu para a votação os requerimento número 24, que solicita a moção de pesar à família do senhor Antônio Carlos Bernini, pelo motivo de seu falecimento, de autoria do vereador Diego de Castro, que fez a defesa de seu requerimento. A votação única do requerimento número 24 foi favorável por unanimidade. Requerimento número 25 solicita a moção de aplausos à comissão organizadora da 7ª Festa do Carreiro e Queima do Alho, realizado em Santa Cruz da Prata, de autoria do vereador Felipe. O requerimento foi defendido pelo seu autor. A votação única do requerimento número 25 foi favorável por unanimidade. Requerimento número 26, que solicita a moção de aplausos a Quitéria Cabral e Evelyn Alves pela participação no programa Lelevante, da emissora de televisão SBT, de autoria do vereador Diego. O requerimento foi defendido pelo seu autor. A votação única do requerimento número 26 foi favorável por unanimidade. Foram apresentados à Casa os seguintes projetos. Projeto de Lei número 24, 7 de junho de 2016, que altera a Lei Municipal número 631, de 2 de dezembro de 1977, a qual institui o Código Tributário Municipal e dá outras providências. Projeto de Lei número 25, de 14 de junho de 2016, que institui normas para o parcelamento do solo e dá outras providências, ambos de autoria do Executivo Municipal. Os projetos foram encaminhados às comissões da Casa para apreciação. Seguiu para a segunda votação o projeto de lei número 20, 16 de maio de 2016, que autoriza a abertura de crédito especial do exercício 2016 do município de Guaranésia e da outras providências, no valor de R$ 160.560, de autoria do Executivo Municipal. Mais uma vez o projeto foi discutido e manifestada a posição dos vereadores. A segunda votação do projeto de lei número 20 ficou defendida por 9 votos a favor e 1 voto contra, pronunciado pelo vereador José Osmar da Costa Júnior. Foi convidado para explanar na tribuna um dos representantes presentes dos cartórios de Guaranésia para explanar sobre a redução de alíquota dos cartórios, conforme escrito para o uso da palavra. O senhor Rogério, representando todos os cartórios presentes, fez sua apresentação pessoal e explicou os motivos para que os cartórios reduzam as taxas de alíquota do seu serviço, da qual foi feito mediante consulta em outras cidades da região, explicando também como é feito o serviço de pagamento de ISS dos tabeliães e oficiais dos cartórios, esclarecendo assim possíveis dúvidas dos vereadores quanto ao projeto ora apresentado.
O presidente Ismael agradeceu a iniciativa dos cartórios de participação nessa sessão, da qual foi muito útil para a tramitação do referido projeto. Foi convidado também o senhor Marcos Franco para explanar sobre o tema assistência social. O senhor Marcos Franco, usando a palavra, e cobrou mais uma vez a falta do asfalto na estrada que liga o município de Santa Cruz da Prata, do município ao distrito de Santa Cruz da Prata, e pediu aos vereadores da casa que intercedam através de seus deputados apoio para asfaltar esse trecho que há tanto tempo a população espera, tendo em vista que essa é uma promessa antiga, mas que até o momento não foi concretizada. Sugeriu ainda que o valor que a Câmara repassa todos os anos para o Executivo seja revertido para a construção de uma farmácia municipal que atenda a toda a população. Comentou sobre o problema do cemitério local e a falta de espaço para futuros sepultamentos, e também solicitou fiscalização dos vereadores no ossuário local, pois o mesmo se encontra em péssimas condições, comprovando assim essa denúncia. Comentou sobre o constante trabalho dos vereadores e a polêmica para baixar os salários dos vereadores que percorrem a cidade, relatando sua posição ao assunto. O presidente Ismael, usando a palavra, deu ênfase a alguns assuntos mencionados pelo senhor Marcos, como o asfalto de Santa Cruz da Prata, porém disse que, infelizmente, alguns deputados que até ocupam cargo de secretaria do Estado e de alguns ministérios lutam para que este asfalto seja feito pela cidade de Guaxupé, pelo fato de ser uma metrópole maior e com mais recursos, e com maior número de eleitorado, enganando a população pratense. Mas espera que logo a população seja beneficiada com este recurso, pois considera ser essa situação vergonhosa para uma população. Explicou a questão do repasse anual do dinheiro da Câmara ao Executivo, explicando que esta decisão cabe ao prefeito de usá-lo conforme pretender, e que infelizmente o mesmo não atende aos pedidos desta casa. Sobre a questão do cemitério, disse que esta casa irá fazer uma fiscalização no local. Comentou sobre a polêmica do salário dos vereadores e o trabalho incansável e às vezes mal visto pela sociedade, que é realizado dia a dia pelos mesmos, porém é direito de democracia de cada cidadão. Falou também de sua visita ao posto de saúde para analisar um contrato conforme havia combinado com a diretora de saúde, mencionando um fato ocorrido e presenciado no local de uma negativa de internação de um paciente, ocasionando com isso sua visita em todas as áreas da Santa Casa, acompanhado pelo Dr. Silvio de Lourenço e a servidora Adriana, da qual foram levantados vários assuntos. Disse que irá continuar na mesma tese e irá colocar o prefeito e o diretor do hospital frente a frente para explicar a veracidade dos fatos que estão acontecendo. Comentou que recebeu informações que o Departamento de Saúde já está fazendo cotações para realizações de inúmeras cirurgias pendentes, da qual se sente muito feliz por ver surgir efeitos dos pedidos, e conversa com o prefeito e que irá continuar nesta luta. Abordou alguns problemas que o hospital da cidade de São Sebastião do Paraíso enfrenta e que este reflete a saúde precária em todo o nosso país, e enfatizou a importância da saúde como algo primordial em nossas vidas. O vereador José Osmar, usando a palavra, agradeceu a receptividade calorosa do povo de Santa Cruz da Prata e a brilhante festa do alho realizada no distrito. Comentou a questão comentada pelo senhor Marcos sobre a questão do asfalto no distrito e a denúncia trazida pelo mesmo sobre o cemitério local. Parabenizou a participação do senhor Rogério, trazendo explicações precisas ao projeto que nesta sessão ordinária, enfatizando a importância de um esclarecimento sobre algo, e aproveitou para convidar a todos os presentes para estarem participando sempre de reuniões deste legislativo. O vereador Antônio Carlos Pitondo citou algumas obras que foram realizadas por um deputado representante de nosso município e nossa região, e alguns motivos de algumas estradas, como a que liga Guaranésia a Santa Cruz da Prata, ainda não terem recebido o asfalto. Comentou também sobre os problemas que a Santa Casa do município enfrenta, argumentando que este problema deve ser discutido e analisado por todas as esferas municipais, mediante a participação da população. Falou também sobre a audiência pública realizada há algum tempo e a dificuldade desse serviço, citando como exemplo o caso da delegacia de nossa cidade, que hoje é mantida pela Prefeitura, pois os governos federal e estadual estão deixando muito a desejar nestas questões. O vereador Antônio César da Silva, no uso da palavra, falou de sua participação no Fórum da Cultura na cidade de Belo Horizonte, destacando alguns pontos importantes que lá foram abordados. Parabenizou também a comissão organizadora da festa Carreira e Queima do Alho, realizados em Santa Cruz da Prata. Também aproveitou para parabenizar e enaltecer a participação do senhor Rogério, representando os cartórios de nossa cidade, como também do munícipe Marcos em tribuna livre. Colocando sempre à disposição dos senhores cidadãos. O vereador Daniel Alves da Silva também parabenizou o senhor Marcos por sua participação e coragem para expor os fatos em tribuna livre. Fez comentários sobre a estrada de Santa Cruz da Prata, citando alguns transtornos ocorridos nas festas realizadas no distrito devido às condições da estrada, e também fez referência sobre outros assuntos mencionados pelo senhor Marcos. Estendeu os parabéns ao senhor Rogério e a todos os representantes dos cartórios e aproveitou para convidá-los para estarem participando dos trabalhos desse Poder Legislativo nas demais sessões no transcorrer do ano. Finalizando, parabenizou os presentes por permanecerem até o fim dessa sessão, já que a maioria das vezes isso não acontece por parte da população que visita este órgão. O vereador Felipe, usando a palavra, comentou sobre o decreto firmado pelo prefeito, onde transfere seu gabinete 2 dias da semana ao distrito de Santa Cruz da Prata, para atender a população daquele local. Em relação ao comentário sobre o cemitério, disse que há algum tempo apresentou uma indicação nesse sentido e tem a resposta da mesma, da qual já está em estudo este projeto, que dará conhecimento ao senhor Marcos.
Falou também sobre os projetos que tramitam nesta casa e que ainda não foram exarados parecer das comissões, devido à assessoria jurídica da casa estar gozando do período de férias, afirmando que irá se reunir com a assessoria contábil para emissão dos pareceres. Comentou também sobre os problemas da Santa Casa de Caridade de nossa cidade e a política em relação ao salário dos vereadores, argumentando que os vereadores estão preparados para essas eventuais situações, haja visto ser ano eleitoral, mas que o importante é continuar o trabalho de cabeça erguida. O vereador Laércio Garçom parabenizou a comissão de Festa do Carreiro e Queima do Alho realizada em Santa Cruz da Prata, estendendo também seu agradecimento ao Departamento de Cultura, Prefeito Municipal, Polícia Militar, Carreiros, que participaram e funcionários do município, pelo empenho e dedicação para a realização desta festa. Comentou sobre um asfalto das ruas do distrito que foram feitos alguns anos atrás de forma particular, onde uma parte da população não assinou nenhum contrato com a empresa e agora estão sendo cobrado o valor de serviço pela prefeitura, mas que este assunto já chegou ao conhecimento do prefeito, que está analisando caso a caso e posteriormente será levado ao Ministério Público para que o débito seja estornado, acreditando ser isto ilegal. Em relação ao asfalto de Santa Cruz da Prata, disse que o prefeito já garantiu que irá cumprir com a meta, asfaltando o referido trecho, sugerindo que seja realizado um plebiscito para ouvir a população e saber qual é a vontade do povo em relação à área ser asfaltada. Finalizou comentando sobre a votação dos salários dos vereadores, explicando que essa votação foi para os vereadores da próxima legislatura, da qual estão todos conscientes que não houve nenhuma legalidade neste caso. O vereador Mozart também parabenizou a comissão organizadora da Festa Santa Cruz da Prata, assim como todos os envolvidos, comentando também sobre os problemas da Santa Casa de nossa cidade, que é um problema nacional que atinge todo o nosso país. Agradeceu também a presença dos representantes dos cartórios nesta casa, comentando sobre a redução da alíquota sobre o serviço de cartório, parabenizando o senhor Rogério pela participação e esclarecendo o projeto. Aproveitou para comentar sobre os problemas do cemitério local, explicando ser este um processo demorado, mas que já está sendo estudado pela atual administração. Agradeceu também aos representantes dos cartórios, parabenizando por permanecerem em toda a reunião. Parabenizou também o vereador Diego de Castro pela moção de aplausos aos guaranesianos que participaram do programa Levanta-te, da qual elevou o nome de nossa cidade, estendendo os parabéns às mesmas. E também parabenizou o vereador Felipe pela importante indicação apresentada, solicitando a realização de audiência pública, lembrando de algumas da qual participou juntamente com outros colegas da casa. O vereador Diego de Castro, usando a palavra, explicou aos presentes como se dá a tramitação dos projetos nesta casa até chegar à sua votação, convidando-os a todos para acompanhar este trâmite. O presidente Ismael agradeceu a permanência dos presentes representantes dos cartórios locais e também o prefeito pela iniciativa dos estudos para a realização das várias cirurgias. Nada mais havendo a tratar, o presidente Ismael declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e secretário. Esta reunião foi gravada em áudio e vídeo, uma cópia da gravação se encontra disponível na secretaria desta Casa de Leis. Alguma ressalva a fazer? Por não haver nenhuma observação, declaro aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura de relação de correspondências recebidas. As correspondências encontram-se à disposição dos vereadores e cidadãos nesta secretaria. Ofício do deputado federal Diego Andrade, comunicando ao vereador Diego de Castro que já foi empenhado o recurso de R$250 mil destinado para o município de Guaranésia a pedido deste vereador. Vamos agora para a apresentação, discussão e votação de indicações. Indicação número 134, que solicita ao Executivo que apresente o cronograma físico-financeiro das obras, os valores dos aditivos já realizados em cada obra, previsão para o término e a justificativa dos atrasos para o término de algumas obras, tais como a reforma do Centro Cultural, o antigo ginásio, praças centrais e construção da creche para a infância. Autoria, vereador Felipe. Felipe Nádio Laudade vai fazer defesa da sua indicação? Sim. Senhores vereadores, estou aqui solicitando um apanhado de todas as obras que estão sendo realizadas pela atual administração, a saber, a reforma do Centro Cultural, do antigo ginásio, das nossas praças centrais e a construção do pré-infância. Porque, apesar da gente estar aí constantemente visitando essas obras e acompanhando-as de perto, a população
fica muito perdida com relação a essas obras, querendo saber por que está parado, por que tal empresa abandonou. Então, estou solicitando que o prefeito apresente uma estimativa do término dessas obras, a previsão de inauguração das mesmas, o cronograma físico-financeiro das obras, para que a gente possa acompanhar se mês a mês as empresas contratadas vêm cumprindo com as suas obrigações. Estou solicitando também os aditivos que já foram realizados em cada obra, porque a gente sabe que a lei da licitação prevê a possibilidade de realização de aditivo em obras públicas. Então, para a gente saber o quanto essas obras estão custando a mais do que foi autorizado por esta Casa de Leis ou de que foi orçado pela Prefeitura, enfim. Estou nada mais cumprindo com a nossa função de fiscalizar e também, por que não dizer, informar a população sobre o andamento dessas obras. Vamos então para a discussão e votação única da indicação 134. Algum vereador mais gostaria de se pronunciar? Quem for contrário à indicação, favor se manifestar. 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Indicação número 135, que solicita ao Executivo esclarecimento sobre o não cumprimento pela Prefeitura da Lei Federal número 11.445 de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico nos municípios, de autoria do vereador Felipe. Felipe Nardi Laudade vai fazer defesa da sua indicação? Sim. Só rapidamente fazer um alerta, senhor presidente, que o número da indicação que a gente recebe o protocolo, no caso o meu aqui está a indicação número 133, e na ordem do dia está 135. Aí eu dei uma conferida aqui, não está batendo o número do protocolo com o número da ordem do dia, então amanhã dá uma conferida nisso. Senhores vereadores, na reunião passada eu havia dito que o prefeito deveria ter enviado para essa Casa de Leis o Plano Municipal de Saneamento Básico, conforme prevê a Lei Federal 11.445, que deu prazo até dezembro de 2015 para as prefeituras elaborarem este plano. E esta lei é muito séria, porque o município que não tiver o seu plano de saneamento aprovado, ele não poderá pleitear recursos, seja na esfera estadual, seja na esfera federal, para saneamento. Saneamento que vai desde tratamento de esgoto, a questão de recursos hídricos e outros mais. E eu já havia feito essa indicação 6 meses atrás, não obtive resposta satisfatória, nem que sim, nem que não. O prefeito respondeu que estava elaborando, só que já passaram 6 meses. Será que ele continua elaborando ainda? Então eu quero saber, até porque é lei e saneamento básico deve ser prioridade para qualquer gestor público, ainda mais tendo uma lei federal que exija ele tratar do assunto. Vamos agora para a discussão e votação única da indicação 135 ou 133. Favor se pronunciar o vereador aí que estiver contrário à indicação. 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Que seja amanhã, secretária. Já consta 135, presidente. Mas ele, no protocolo dele é 133. 135. Indicação número 136, que sugere novamente ao Executivo que faça leilão de veículos e máquinas pertencentes a diversos departamentos da Prefeitura, que se encontram sucateados no pátio da Prefeitura, de autoria do vereador Felipe. Felipe Nardi Laudade vai fazer defesa da indicação? Sim, aqui está 134, senhor presidente. Só estou falando isso porque quando o prefeito manda a resposta, ele fala assim, referência à indicação tal, e a gente às vezes não... mas esta também é outra indicação, que já se passaram 6 meses que eu fiz, já se passaram 6 meses que o prefeito respondeu que estava providenciando o leilão desses veículos, e já se passaram 6 meses que esses veículos continuam abandonados, sucateados, sendo foco de abrigo para animais peçonhentos, criadouro do mosquito da dengue, e nenhuma providência foi tomada. Então, é mais uma vez para alertar o senhor prefeito sobre a necessidade de fazer esse leilão. Primeiro, por questão de saúde pública, e segundo, que isso aqui pode render alguns dividendos aos cofres públicos, e um prefeito que se julga tão bom administrador, deixar ali uma possibilidade de captar recursos para o município abandonado e sucateado no pátio, ao meu ver, é um absurdo. Vamos para a discussão e votação única da indicação. Favor se manifestar o vereador que for contrário a essa indicação.
10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Indicação número 137, que sugere ao Executivo que seja estudada a possibilidade de celebrar convênio com a APAI para a realização de exames de audiometria. Autoria, vereador Felipe. Felipe Nádio Lealdade vai fazer defesa da sua indicação? Sim. A APAI de Guaranésia possui o Centro de Audiologia, né, que contou com recurso do deputado Cássio Soares, através do empenho e indicação do vereador Diego de Castro, que foi inaugurado, salvo engano, em dezembro do ano passado, de 2014. Eu faço essa indicação porque eu fui procurado por uma munícipe que agendou um exame de teste de audiometria em abril deste ano, e até o momento ele não foi realizado. Eu entrei em contato com o Departamento de Saúde e obtive a informação que a Prefeitura realiza 5 exames de audiometria por mês, e que existem na fila de espera 35 pessoas, e que esse exame é feito em Alfenas através dos Cislagos. Essa munícipe em questão que me procurou, ela é a 19ª na fila, e se ela é a 19ª, atendendo 5 por mês, demora mais ou menos ainda uns 3 meses para ela ser atendida. O que acontece? Hoje, por uma perda de audição, ela está sem emprego e está encontrando dificuldades para se aposentar, porque precisa desse laudo que comprova aí uma possível invalidez por conta da surdez. Sabedor desse centro de audiologia, como disse, conquista do nobre vereador Diego, deputado Cássio Soares, entrei em contato com a APAI, e a APAI está iniciando um trabalho de prestação desse serviço à comunidade e às empresas. Passei o contato da APAI para essa senhora, ela já foi lá, já agendou, inclusive já pagou o exame, o filho dela me disse aqui hoje, e enfim, deu celeridade e resolveu a questão. Então, eu acho que ao invés de ir em Alfenas, se o preço for mais ou menos no preço que é cobrado pelos Cislagos em Alfenas, por que não a Prefeitura dar esta comodidade ao cidadão guaranesiano, fazendo esses exames aqui, e também sendo uma forma de ajudar a APAI, destinando recursos através de um convênio com a entidade. Então, o intuito da indicação é nesse sentido, que o prefeito estude a possibilidade de realizar esse convênio com a APAI. Só isso. Gostaria de parabenizar o vereador Felipe por essa indicação, muito boa, muito válida, principalmente para valorizar aí a APAI e estar saindo da fila e resolvendo as situações, as coisas aqui mesmo no município. Presidente, se o vereador me permitir uma parte, eu acho interessante, inclusive eu fui procurado por vários casos dessa natureza, e também cheguei a entrar em contato com a diretoria da APAI, e eles dizem que estão fazendo parceria com as empresas têxteis e outras do município para estar ajudando, porque realmente eles montaram uma estrutura lá, através de recursos do vereador Diego, conquistado, né? E realmente hoje é necessário, né, para que se tenha um médico lá, um especialista para estar realizando esse exame, né, que tem apoio do município. Isso, por exemplo, a prefeitura faz 5 exames, mas não quer dizer que não poderia, né, vereador, fazer mais, por recurso próprio, né, a não ser pelo SUS. Então seria interessante que, já que ela tem 5 pelo SUS, que ela faça 10, então, através do município, através de recurso próprio aí, e ela vai estar ajudando a população a resolver o problema, né, diminuindo a fila da saúde e está ajudando uma entidade que presta aí relevante trabalho à sociedade. Parabéns pela indicação. Algum vereador contrário à indicação? 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Indicação número 138, que sugere ao Executivo a criação do Serviço de Inspeção Municipal SIM em nosso município, de autoria do vereador Antônio Carlos Pitondo. Senhor Antônio Carlos Pitondo vai fazer defesa da sua indicação? Ok. Senhor presidente, senhores vereadores, essa indicação já foi feita o ano passado, ou ano retrasado, no sentido de criar o Serviço de Inspeção Municipal no nosso município. Foi até projeto de lei, teve na Câmara aqui, depois ele foi devolvido? Foi devolvido, por alguns motivos aí. Então, está acontecendo o seguinte: todos os municípios estão criando esse serviço de inspeção municipal e a nossa cidade ainda não o fez. E com isso, nossos produtores aqui, que faz um queijo, que faz uma mussarela, estão impedidos de vender, porque nós não temos uma lei específica que possa vender. Então, essa semana, algumas semanas atrás aí, o Guaxupé, na feira do Guaxupé, a fiscalização fez com que os nossos produtores ou
tomassem as providências, não poderiam vender mais queijo na feira em Gospel ou em qualquer outro produto, ou outra feira da região, como a própria de Guaranese. Com isso, eu estou tentando aqui mais uma vez, acho que é a 4ª vez que eu tento isso aqui, na criação desse serviço de inspeção municipal, para que possa os nossos produtores aqui poder vender seu queijo, seus produtos nas feiras, ou Guaranese ou Gospé, porque vão ficar alheios a essa situação. Peço o apoio dos nobres vereadores. Na gestão passada eu apresentei 4 vezes, então essa 5 anos, indicação já foi apresentada há 5 anos atrás a gente 2009, tentou 2012, 2013, 2014, 2015, e não conseguiu. 2016. Faz 5 ou 6 anos que a gente está tentando isso aí e não conseguiu. Eu já fiz a indicação uma vez, esse mesmo pedido seu, parabéns mais uma vez. É uma vergonha, né, que o prefeito não atenda um simples pedido desse, que é a criação de um SIM no município. Ainda mais tendo como lutador na base aliada do prefeito, você que está sempre à frente dos agricultores, dos pecuaristas e dos sindicatos aí, nem ser atendido. Realmente Presidente, tem coisas que eu acho absurdo, que é uma vergonha que esse prefeito deixa de fazer. Vereador Carlão permitir, eu também faço minhas palavras de vocês, já foram aqui várias indicações, né, do vereador Carlão, acho que o Diego uma vez apresentou, Ismael, Felipe, né, e a gente sempre apoiou aqui. A importância, né, de estar trazendo o SIM para a Guaranese, mas isso aí tem que ter a boa vontade do prefeito, né? Sabe que não é tão difícil, até pelo município, o trabalho que o município presta, o senhor sabe muito bem, porque, né, conduz ali um sindicato onde presta relevante serviço a esses produtores aí do nosso município, né? Então, eu acho que é uma falta de respeito com não é somente com o vereador, é com os produtores, né? Que precisa de ser implantado sim no município, mas vem isso desde lá de 2009, sendo já almejado pelos vereadores aqui, né, e pelo vereador Carlão, autor da indicação, e infelizmente o prefeito Eu acho que a gente vai ter não que atende. É uma vergonha, é lamentável. conversar com a Carmen, que eu acho que também isso aí tem que envolver o Departamento de Saúde, né? As alegações que Não, aqui a nós não saúde, existe. parece que é a saúde. Alegações que nós não tínhamos aqui o Departamento de Agricultura. Mas isso aqui pode fazer pelo meio ambiente. Pode ser criado através do meio ambiente. E acontece o seguinte, agora estão proibidos de vender. É uma rendinha lá, um queijo, uma mussarela, um produto defumado, essas coisas, acabou, não pode ser vendido mais. E o foco desses produtores é a feira do Gospé. E como não tem mais, não vão poder vender mais, vão ficar alheios disso aí. É uma renda emprego que e renda que gera. já é difícil viver na área agrícola, é muito difícil. Então, com mais um problema desse aí, vai desestimular. O jovem que pode ficar no campo, que ajudar o pai ou ajudar alguma coisa, está desestimulado, vem para a cidade, vem trabalhar nas fábricas, qualquer outra fábrica aqui, e nós vamos deixando nossos produtores alheios disso aí. Mais uma vez... Carlão, só fazer uma rápida parte, para comentar o seguinte, além dessa importância de fomento ao trabalho no setor da agricultura, em especial da agricultura familiar, dois aspectos são importantes também. O primeiro, pela questão da saúde pública, né? Um produto que é vendido aqui de forma informal, com o rótulo do SIM, traz muito mais credibilidade para aquele produto e muito mais garantias em questão de saúde pública àquele cidadão que vai adquirir esse produto. Mas o que eu não entendo, e é a segunda coisa que eu queria comentar e já finalizar, é o seguinte: nós tivemos aqui até uma pressão danada para aprovar um cargo para assistente social para o município, porque o prefeito entendia que isso era uma das prioridades da sua gestão e que tinha que criar o cargo e ponto, acabou. E foi criada aí, goela abaixo, fizeram uma pressãozinha e foi votado. Eu, graças a Deus, votei contra. E eu também. Mas o que acontece? Para instaurar o SIM, precisa de um técnico específico para poder fazer essa avaliação desses produtos e tal. Por que ele não manda um projeto nesse sentido para criar este cargo e para pôr o SIM para funcionar o município? Porque não é de interesse dele, ou porque foram os vereadores que levantaram a bola e ele só aceita fazer as coisas que partem dele e não de outras pessoas. Infelizmente, essa é a realidade do nosso município e essa realidade tem que ser dita, para que a população saiba que nós, vereadores, legislamos em prol de diversas causas, dentre elas essa questão de fomento à agricultura familiar. Mas o prefeito, infelizmente, não apoia essa questão. Vereador, só para fazer um registro, eu também votei contra
né, e ainda deixei bem observado que eu não aceitaria pressão para me votar. Então, fui contra a criação do cargo, porque eu não voto mesmo a poder de pressão. Ninguém consegue nada comigo na marra. Vamos então agora para a votação única da indicação 138. Favor se manifestar o vereador contrário à indicação. 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Indicação número 139, que sugere ao Executivo a substituição das árvores da espécie murta, hospedeira do transmissor do Greening, por outras... Greenes. Obrigado. Por outras árvores que não são prejudiciais ao meio ambiente, conforme recomendações do IMA. Autoria, vereador Antônio Carlos Pitondo. O senhor Antônio Carlos Pitondo vai fazer defesa mais uma vez dessa persistente indicação sua? Mais uma vez eu quero manifestar aqui o seguinte: o Greenes é um inseto que dá nessas, fala dama da noite, é a murta, é uma espécie dessa planta que existe na cidade. Esse projeto já foi também para a prefeitura e foi votado pelo meio ambiente, pedindo o levantamento dessas áreas, pedindo que não fosse. O que acontece é o seguinte: vocês são todos testemunhas. Na nossa cidade há vários quintais, várias chácaras, e toda essa chácara tinha lá o seu pomar de laranja, jabuticaba, essas coisas. Isso aí, essa murta, o Greenes é um inseto criado hospedeiro nessa murta. Então, essas árvores existem em várias cidades aí, várias localidades da cidade aí, onde o cheiro é forte, que chama Dama da Noite, vocês devem observar. E dentro do processo que foi levantado, muitas pessoas questionaram isso aí, que a murta não podia ser arrancada porque custou caro, foi plantada por eles, então não devia ser arrancada porque é uma planta bonita e tudo mais. Mas, por outro lado, várias pessoas têm questionado quanto à sua manutenção do seu pomar, ou sua laranjeira, um pé de limão, qualquer coisa, na sua horta. E isso aí não está mais existindo porque esse inseto acaba com a laranjeira, depois pode cortar que ela não tem vida mais. E diante disso aí eu vou insistir mais uma vez. É um produto que já foi feito nesta Câmara aqui, o IMA já fez uma explanação, várias cidades já adotaram esse sistema aí de erradicar. E quando eu usei a palavra erradicar, ficaram um pouco temerosos em acabar com essa planta. Então agora eu estou pedindo no sentido de substituí-las por uma outra árvore. Corte aquilo e a prefeitura faça uma outra planta nesse sentido. E ao mesmo tempo, no sentido de arborizar a nossa cidade, que está carente de árvores aí. Então eu peço apoio dos nossos vereadores. Se me permite uma parte, eu sou contra a extinção da murta, inclusive na minha casa tem 2 pés lá, nem a polícia vai lá cortar. Não foi cientificamente comprovado, tá? E eu estive no Congresso Mineiro de Municípios, só eu que, tá? O Nobre tinha que estar lá. Estava sendo distribuídos em uns das barracas lá, né? A multa. Como que no Congresso Mineiro de Municípios ia distribuir uma planta que não está regularizada, prejudicial? O Oxupé, que dá 3 guaranésias, foi plantada a murta de fora a fora na avenida da Vime. Aí a gente vai acabar com isso aqui, porque supostamente, eu respeito o Nobre, mas eu não vou cortar minhas árvores lá não. Senhor vereador, me admiro demais. Eu não pedi para substituir por uma outra planta que tenha até uma beleza idêntica. O que acontece é que o Instituto Mineiro de Agronomia, algum vereador aqui assistiu quando o Instituto Mineiro de Agronomia veio fazer a palestra aqui? Cientificamente comprovada que essa planta é hospedeira desse Greenes. Realmente, aqui quando houve a reunião aqui no meio ambiente, eles alegaram o mesmo motivo que você acabou de alegar agora, que teria que ser contado tudo, no sentido de exterminar.
Não existe mais em Guaranésia nenhum pomar de laranja, nenhuma dessas casas aí. Aqui tem, está morrendo tudo. Guaxupé não tem mais nenhum pomar. Então, eu aqui estou atendendo um pedido de várias pessoas que têm a sua horta, quer plantar a sua planta. Alguns plantaram ultimamente tentando com veneno herbicida de alto teor maléfico e não conseguiu fazer com que isso aí. Então, mais uma vez, eu estou aqui no sentido de pedir. Se você achar que deve, eu vou lá e arrumo 2 plantas bonitinhas para você, trago lá de Campinas, onde for, para nós poder substituir. Mas no sentido que essa colaboração seja para prós ao município, ok? Vamos então à votação da indicação. Por favor, se pronunciar o vereador que for contrário. Eu sou contra. 9 votos a favor, 1 voto contra e nenhuma abstenção. Indicação número 140, que sugere ao Executivo colocação de 4 lombadas na rua Francisco Monteiro Dias, conhecida como a Rua do Comércio. Autoria, vereador Daniel Alves da Silva. Daniel Alves da Silva vai fazer defesa da sua indicação. Senhor presidente, já foram aqui em outras oportunidades, em outros anos, em diversas dezenas de reuniões, solicitado lombada em dezenas, ou melhor, em quase todas as ruas do município de Guaranésia, né? E a Rua do Comércio é uma rua de grande movimentação, de pedestre, de ciclista, de pessoas idosas, de crianças, né, de deficientes. É uma rua onde tem várias igrejas evangélicas, né? E uma rua também onde tem vários bares que funcionam os finais de semana e até a noite, né? O mais tardar. E domingo houve mais um acidente ali próximo à igreja ali qual eu frequento, em frente à casa do nosso médico, Dr. Paulo, onde, se fosse uns 20 minutos antes, teria matado pessoas da nossa própria igreja lá. Pessoa embriagado lá e acabou sofrendo um acidente e perdeu o controle do veículo e aconteceu esse acidente lá. Eu nem aproximei, eu vi a pessoa deitado lá, né? E isso que é? O descontrole da velocidade, né? Não tem controle de velocidade na rua. Então, é necessário que se faça lombada. É necessário, é fácil, é barato para prevenir, né? Nós sabemos que o ser humano é difícil de se controlar ele, ainda mais quando se trata de pessoas embriagado, drogado e tudo mais. Então é necessário que o poder público encontre meios para que essa redução de velocidade venha acontecer. E essa maneira é fazendo as lombadas para reduzir a velocidade. Não só na Rua do Comércio, né? A gente cita porque houve mais esse episódio desse acidente lá, como já outros que antecederam, né? Mas isso já aconteceu em diversas ruas, acidentes, né? Que veio ocorrer e providências não são tomadas. E isso é um dever do poder público. Então eu espero que o prefeito dê atenção, independente de ser um vereador de oposição que está pedindo, atendendo a pedido da população, que paga imposto e que paga o salário do prefeito, e que paga o meu salário, né? Então eu peço que o prefeito, os vereadores que estão aqui, que representam o prefeito, que cobrem também dele. Não precisa só do Daniel cobrar, não, pode cobrar também, né? Pode levar mérito essa indicação, inclusive foi em frente à casa do vereador Hélio de Brito também lá, né? Então precisa de ser feita uma lombada, 3 lombadas, pelo menos ao decorrer ali da Rua do Comércio até a altura ali do polo esportivo, e outras abaixo lá no asfalto também, que é necessário, né, que já houve também outros acidentes. Então eu espero que essa indicação seja atendida o mais rápido possível, para que isso não venha ocorrer novamente e que isso fique registrado em ata, para a gente não fazer um questionamento mais duro, caso venha acontecer. Espero que não ocorra e espero que ele atenda essa indicação, porque se ocorrer, aí eu vou fazer um boletim de ocorrência contra o prefeito. Viu? Muito obrigado. Se me permite, Nova, aquela rua é mesmo muito perigosa, muito oportuna sua indicação. Inclusive, domingo, durante a feira, tinha um motoqueiro andando a uns 100 por hora, fazendo graça. Tá?
Então, realmente tem que prevenir, né? Trabalhar com a prevenção é muito mais cômodo do que esperar acontecer a tragédia e depois lamentar. Estou plenamente de acordo com o Nobre. Me permite uma palavra, vereador, é o seguinte: esta indicação sua é de muito importância para aquele local, porque além dos comércios, a quantidade de pessoas que ali se reside naquele local, que transita sobre ali, já foi feita uma indicação no passado e foi aprovado para todos os vereadores aqui, foi aprovado que aquelas lajotas fosse retirada e colocasse num bairro de menos movimentação e aquele local fosse feito por massa asfáltica por um motivo de pessoas cadeirantes, pessoas especiais, que pudesse ali aonde fosse o lugar da lombada, fizesse aquele uma redução de velocidade, seria maior aonde o cadeirante fazia a sua passagem de um lado para o outro. E isso eu acho, e padronizar aqueles passeios, porque é uns passeios realmente alto, tudo descontrolado, aonde os cadeirantes não têm como acessar aqueles passeios. E vai andar na rua, não tem condições, porque as lajotas tudo uma fora do lugar, de uma dificuldade muito grande. Então eu acho que essa indicação do vereador é de grande valia, mas que poderia ser acrescentado algo a mais que merece um respeito muito grande ali com o nosso arco da cidade, que é onde o povo frequenta os comércios, um número grande ali de funcionários que frequenta aquele local, quantas pessoas têm investido ali no comércio. Então eu acho que devia estar olhando com um olhar mais sério, mais com carinho àquela população. Parabéns pela indicação. Essa observação que você fez da questão da acessibilidade, a gente já visitou vários municípios, inclusive dias atrás, meses passados, eu com o vereador Felipe tivemos Paraíso, né, Felipe? Num bairro onde ainda está se construindo, e já colocaram as guias, fizeram as entradas de cadeira, acessibilidade ali, padronizada, bonito, serviço, dá gosto de você ver o serviço. Você vai em Guaxupé, a organização que está sendo feita ali no trânsito, aquelas, né, rebaixamento de calçada, padronizado, é invejável do que é feito no nosso município, porque se você for ver esses rebaixamentos de calçada no nosso município, e foi pago, foi contratada empresa para fazer isso, é vergonhoso, é jogar dinheiro fora, e fica meia dúzia de gente falando besteira para a rua, por aí, né, perseguindo vereador, perseguindo Câmara, e não fala isso do prefeito. Tá os vereadores falando aqui 4 anos sozinho, cobrando do prefeito, e eu não sei por qual motivo essas pessoas não falam do prefeito. É dinheiro, milhares e milhares de reais jogado fora, né? É só sair e ver, né? Houve questionamento em jornais, sites do nosso município, que é da imprensa, inclusive o Dani Silva, que está aí presente, que fez vários levantamentos aí, né? Você vai em certas ruas aí que tem rebaixamento de calçado, que jogaram concreto lá e fizeram rebaixamento de calçado onde não tem nem saída de rua. E foi pago um valor fixo para a construção dessas coisas. É vergonhoso. E ninguém tem coragem de falar nada. Lógico que nós estamos aqui questionando, o vereador está questionando, outros questionam, mas precisa ser questionado. Porque acabou que fica questionando aí, vereador, disso, daquilo, mas ninguém vê o que está acontecendo, né? Nós cobra o prefeito, fiscaliza sim, mas nós não temos a caneta na mão. Você não tem o poder de chegar lá no encarregado da prefeitura, manda ele fazer do jeito que você quer. Quem manda é o prefeito. Você cobra, você pede, você ouve a reclamação de um cidadão, você vai lá, fala pessoalmente, manda por escrito, mas quem tem o poder de determinar a obra, de fazer ou desfazer, é o prefeito, né? Então a cobrança é feita, a fiscalização é feita, só que não é corrigido. E você vê todo o serviço, você faz dias atrás eles estavam corrigindo um serviço aqui no CRAS, aqui, que o passeio rebaixou lá, afundou, aí eles estavam lá com um soquetinho, jogaram a terra vermelha e passaram o concreto por cima para fazer a inauguração, para ganhar voto. E depois estava lá corrigindo, aí o povo vem e vota porque sortou foguete, fez festa, fez um showzinho, um teatrinho para a população lá, né? E isso não é falado, isso não é comentado.
né? É o maior papel que nós faz, que é fiscalizar, sim. Cobranças tem uns monte. Se você for no arquivo da Câmara aqui, ó, indicações, ofício, requerimento, projeto de lei que chega aqui, a gente debate, melhora, é feito emenda, né? E isso não ocorre. Então precisa de ser cobrado. O prefeito precisa de... Não é impossível que ele não vá em Guaxupé ver certas obras em Guaxupé e ele não se alerta para isso. Ele não vai em outros municípios ver. É vergonhoso a forma que as obras nossas... Porque não adianta só pintar parede para inaugurar agora para eleição, não. Vamos ver o que vai acontecer daqui 6 meses com essas obras. Que é o que acontece aqui. Se faz um asfalto, daqui 5 dias dá uma chuva, leva o asfalto embora. Então é preciso fiscalizar. Essa questão da Rua do Comércio é uma ideia que eu já sugeri também, que arrancar aquelas lajotas, fazer um asfalto bem feito, fazer uma sinalização refletiva, com placa, com faixa de pedestre, com passagem para cadeirante, na altura da calçada ali, né? Seria um modelo de rua, até pelo comércio, pela a importância que ela tem no alto da cidade e para a cidade, né? E até os passeios, vereador, é o seguinte, os próprios proprietários do local, fazendo uma parceria, eles mesmo já fazem o passeio, a prefeitura faz a padronização a respeito do seu engenheiro da prefeitura, tem que ser dessa forma, os próprios comércios fazem, porque na situação que está lá, não tem como. Eu tenho certeza que os comerciantes, os proprietários, inclusive o senhor que está ali, se propõe a fazer isso aí, mas tem que ter uma iniciativa. A iniciativa tem que partir de quem tem interesse, porque quem tem que dar condição para o cadeirante, para o idoso, para a criança e para o pedestre de uma forma geral, é o prefeito, é o município. A Rua do Comércio é uma das ruas de grande importância no nosso município. Ela tem trazido, não está até mesmo nessa pauta desse assunto está sendo falado, esse som desordenado é terrível. Tira até aqueles vidros dos vitrô, até descolando, porque é uma falta de respeito em nosso município aquele som. E aquela rua parece que é a única rua que sabe passar lá. Então isso, a população está uma reclamação tremenda, a gente tem que ver qual é o lado, já foi feita essa reclamação aqui nesta casa, para ver se lá tem que ser resolvido, porque não está fácil, e aquela rua é o alvo da população, aonde serve de abuso ali, judiando do povo ali. Eu faz 6 anos que eu pedi para o prefeito para colocar uma placa em frente ao velório, 200 metros adiante, 200 metros atrás, né, para poluição sonora, né, em respeito às pessoas ali. Até hoje não tá lá, entendeu? O dia que aconteceu um fato que um da família dele, que Deus não deixa permitir isso, né, e ele passar por esse constrangimento, no outro dia, ou até às vezes do próprio velório, ele vai determinar o encarregado que coloca essa placa lá. Porque as pessoas têm que sentir na pele, né, para fazer isso. Mas aí vai fazer interesse próprio. Aí não vai fazer por interesse coletivo. Ele vai fazer por interesse pessoal dele. Isso, né, se o tempo não acabar. Vamos agora para a votação da indicação número 140. Favor de pronunciar. O vereador for contrário à indicação. Tem alguém mais que gostaria de fazer uso da palavra? Não, senhor presidente, só gostaria de fazer... Não, que eu não te observei. Não, que isso. Boa noite, senhor presidente, mesa diretor, amigos vereadores, público presente, a todos que nos assistem. Só gostaria de fazer um comentário, até foi numa reunião lá na Rua do Comércio a respeito de segurança pública, até o Hélio que fez a movimentação lá, e até no dia tinha muitos empresários, comerciantes participando, até Vossa Excelência estava lá também, e dentre os assuntos, um foi esse, de fazer a Rua do Comércio, estreitar a rua com o alargamento das calçadas, a pavimentação e a questão da lombada. Se eu não estiver enganado, acho que até o nobre vereador Ismael foi atrás de um pré-projeto, depois acabou... Fizemos até um desenho, né, de mais ou menos como ficaria, e a resposta do prefeito foi que a única modificação no trânsito da cidade seria que foi feita aí, que vocês sabem, que não tinha interesse de fazer mais nenhuma. E teve também, em relação ao que foi comentado, o vereador Juninho falou do rapaz correndo com a moto lá em alta velocidade, foi levantado lá também uma questão a respeito de segurança, que depois surgiu um resultado, que veio uma van para a Polícia Militar,
E essa van estava ficando parada na Rua do Comércio, dia sim, dia não, em horários alternados. Não sei se ainda continua, acho que não, né? Então, essa proximidade do poder público junto à população, como foi feita aquelas reuniões nos bairros, elas surte um efeito, e um efeito positivo. Então, é só um comentário que eu gostaria de fazer, que na época surgiu-se aí um resultado e a indicação é plausível, mas eu vejo que a Rua do Comércio, aquelas lajotas mesmo, que lá tem que ser trocado. Esse tempo para trás, um rapaz desgovernou o carro lá por causa de uma falta de uma lajota, bateu debaixo do carro, ele bateu na grade lá do velório municipal. Se tivesse alguém sendo velado lá, com certeza teria mais gente a ser velado. O rapaz moveu uma ação aí contra a prefeitura, não sei ainda o que foi resolvido. Lá em frente à loja do Casagrande, também tem uma lajota lá que estava quebrada por meio e aponta para cima. Então, eu vejo assim, o que tem que ser feito lá, e tem que ser feito logo, ou que seja feito pelo João Carlos, ou que seja feito aí pelo próximo prefeito que entrar, é uma pavimentação daquela rua, um estudo, para que seja uma rua tipo exclusiva para comércio mesmo, que seja assim uma referência aqui na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente, desculpa se me alonguei. E só para, presidente, para fazer uma... Viu, vereador? Isso havia um debate lá no passado até, eu acho que quando o senhor era presidente aqui, daquela questão de mão única, não mão única, e o desprestígio por esse prefeito por aquela rua está fazendo com que outras sim se valoriza e está dispersando ali, né? E acaba que aquelas pessoas que investiram, que acreditaram lá, quando Guaranésia estava no início lá, né, ficam hoje com cômodos de comércio vazio ou até mesmo tendo que reduzir seus aluguéis ali, não é verdade? Entendeu? E outros estão construindo em outros locais e está esparramando ali o movimento ali. Não que os outros tenham direito, está certo, isso é importante para a cidade, mas isso mostra, né, o desprestígio que deu aquela rua, a valorização, o reconhecimento, porque a gente sempre tem que valorizar aquele que inicia, aquele que começa. Então eu, graças a Deus, reconheço que aqueles que começou, que acreditaram ali no alto da cidade, investiram ali, deveria ter mais valor e não teve. Vamos então à votação única da indicação. Favor de pronunciar o vereador contrário à indicação. 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Indicação 141, que sugere ao Executivo a construção de calçadas às margens do terreno que percorre o longo trecho da Escola Estadual Liceu Dourado, na rua Dr. Alberto José Alves, de autoria do vereador José Osmar da Costa Júnior. Senhor José Osmar da Costa Júnior vai fazer uso da palavra? Sim, senhor presidente. É aquela rua que faz, aquela rua paralela à escola Alice Altran, onde não tem calçada, né? E os estudantes e os pedestres, né, dividem a rua com os carros, um fluxo muito grande de pessoas, inclusive conversando com a servidora Valéria, até ela se atentou a isso, né? E conto aí com os nobres na aprovação dessa tão importante indicação, que vai preservar a vida de nossos estudantes. Vamos aí a votação única dessa indicação. Favor pronunciar o vereador que estiver contrário à indicação. 9 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Júlio se ausentou, então eu vou contar 9, né? Indicação número 142, que sugere ao Executivo a construção de calçadas às margens da rua Tereza Cristina Faiá de Minquilo, nas extremidades do bairro Jardim Novo Horizonte. Autoria, vereador José Osmar da Costa Júnior. Senhor José Osmar da Costa Júnior vai fazer uso da palavra em defesa da sua indicação? Sim, senhor presidente. Esta rua, que leva o nome da digníssima ex-esposa do prefeito, né, Dona Tereza. O engraçado é que eu já fiz essa indicação e eles disseram que, por lei do meio ambiente,
não poderia ser construído calçadas lá. Mas, descendo a rua, até chegar na ponte, foi feita uma calçada, até na beirada do córrego, né? E essa rua tem o poste, tem o meio-fio, e tem até rampas lá, rampa para dar no meio do mato, e não pode fazer a calçada. O prefeito está de brincadeira. Estou mais uma vez enviando, né, essa indicação para que ele tenha bom senso. Era bom que ele passasse e entrasse, que ele tenha bom senso, né? E pense pelo menos no final do mandato na vida dos guaranesianos, né? Na vida dos estudantes, na vida dos motoristas, pais de família. Pense em todos e que construa essa calçada. Conto com os novos vereadores na aprovação da indicação. Vamos então à votação única da indicação. Favor se pronunciar o vereador contrário à indicação. Definido 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Indicação número 143, que solicita ao Executivo a lista das pessoas com seus respectivos dados que foram beneficiadas com as 180 cadeiras de rodas enviadas pelo Governo Federal. De autoria do vereador José Osmar da Costa Júnior. Senhor José Osmar da Costa Júnior vai fazer defesa da sua indicação? Sim, senhor presidente. Quando, numa ocasião dos shows que tem aqui na praça, fui até o senhor prefeito, dentro do gabinete dele, né, pedir educadamente para que ele reservasse, não para mim, que como vereador os meios são mais fáceis, mas para aquelas pessoas com dificuldade de locomoção, cadeirantes, que ele reservasse perto do palco uma área para essas pessoas. Ele me disse, se tiver cara de pode me dizer, que em Guaranésia não tinha nem 3, 4 cadeirantes que saíssem de casa. Então não compensava fazer isso. E vieram 180 cadeiras de rodas do governo federal. E todas tinham donos. Eu sei disso porque na ocasião ficou um cadeirante sem uma cadeira de banho, e eu fui até o departamento, na época, chegou lá, as cadeiras já tinham todas sido entregues, não tinha nenhuma sobrando. O prefeito está muito mal informado. Então eu quero a relação e os dados de cada pessoa que recebeu as cadeiras. E depois desses dados na mão, eu vou retornar ao gabinete do prefeito e mostrar para ele que Guaranésia não tem só 3, 4 cadeirantes. Conto aí com os nobres na aprovação da indicação. Vereador, muito importante. Inclusive eu vi um caminhão cheio de cadeira de roda. Estava falando do vereador Felipe aqui. Nós já vimos aí sanguessuga, não sei o quê. Você imagina essas empresas da Lava Jato, da vida, quanto que não ganhou Brasil afora fabricando cadeira de roda, né? Infelizmente é desse jeito, né? Isso não é simplesmente uma crítica, não. É uma verdade, né, que acontece. As pessoas têm em cima dessas coisas aí e tiram proveito, né? Vamos agora para votação da indicação, votação única da indicação 143. Favor se manifestar o vereador contrário à indicação. 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Requerimento número 20. Vamos agora para a discussão e votação de requerimentos. Requerimento número 27, que solicita a moção de pesar à família do senhor Olímpio Rodrigues pelo seu falecimento. Autoria, vereador Felipe Nardi Laudade. Senhor vereador Felipe Nardi Laudade vai fazer defesa da sua indicação? Sim, o senhor Olímpio Rodrigues é pai da servidora pública Elícia Sebastiana Rodrigues, nossa amiga, e eu queria solicitar a Valéria que fizesse a moção com assinatura também do vereador Laércio Garçom, grande amigo da família e da Elícia.
Vamos então à votação do requerimento, da moção. Favor se pronunciar o vereador contrário à moção. 10 votos a favor, nenhum voto contra, abstenção, aprovada. Requerimento número 28, que solicita moção de aplausos ao jovem guaranesiano Afonso Henrique Marangoni, estudante de jornalismo da cidade de Casper Libero, na cidade de São Paulo, pela sua participação fazendo a cobertura do impeachment da presidente Dilma Rousseff para uma rádio em São Paulo e também a reportagem à TV Gazeta, sendo este um marco importante na história política brasileira. Autoria, vereador Hélio dos Reis de Brito. Senhor Hélio dos Reis de Brito vai fazer defesa do seu requerimento. Sim, presidente. Falando a respeito desse jovem guaranesiano, o Afonso Henrique Marangoni, ele tem 20 anos, é estudante de jornalismo, na faculdade. Em São Paulo, ele viveu em Guaranésia, né, em Minas Gerais, e foi analista, finalista na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa em 2010, 2011, 2013 e na Medalha Olímpica Nacional na História do Brasil, promovida pela Unicamp, e fez curso de audiovisual, sei que nome danado esse aqui, sei nem ler isso direito, e concedeu documento, e foi uma pessoa de grande importância aqui em nosso município. Então, esse menino, ele é realmente merecedor dessa moção. Então, eu peço aos companheiros que venha aprovar esse projeto. Presidente, quero só parabenizar o Hélio pela indicação, mas, sobretudo, para fazer um rápido comentário, como a gente está falando da imprensa, o Afonso, realmente, ele esteve lá prestigiando, e uma das coisas que o credenciou a estar no plenário lá foi também se credenciando como repórter da rádio aqui de Guaranésia, da ONG Guaranésia Viva. Então, só para fazer o comentário, para parabenizar o vereador, mas acima de tudo para registrar a importância desta rádio no município, uma rádio comunitária que permitiu o acesso do menino ao local de votação, e para dizer também da importância dela no sentido de que o senhor Ivan Davi está com um projeto de digitalização do Monitor Mineiro, que é um jornal mais antigo da história de Guaranésia, que está se perdendo, porque é em papel, e o papel está, vamos dizer assim, se desgastando, e através da ONG ele pôde conseguir o recurso para fazer esse trabalho. Então, estou fazendo uso da palavra para destacar a importância da ONG na questão do Afonso e também nesse trabalho. Obrigado, vereador, pelas palavras, e também o seu pai, né, que é o Alcino Marangoni, que o qual fez seu acompanhamento, a Maria Amélia, que deu o maior apoio para que ele pudesse estar lá presente neste momento de grande importância lá da impeachment da presidente Dilma, em Brasília. Vamos lá então à votação do requerimento de moção de aplausos. Favor se pronunciar o vereador que for contrário ao requerimento. 10 votos a favor, nenhum voto contra, uma abstenção. Vamos agora para o único projeto a ser apresentado na noite. Apresentação do projeto de lei número 26, de 21 de junho de 2016, que dispõe sobre a denominação de Sala do Centro Cultural Professora Fernandina Tavares Paes neste município de Guaranésia. Caminho projeto para as comissões da casa apreciarem. Vamos agora para a votação e discussão do último projeto de lei nesta sessão. Dispensa da leitura do projeto de lei número 25, de 14 de junho de 2016, que institui normas para o parcelamento do solo e da outras providências. Autoria Executivo Municipal. Leitura dos pareceres ao projeto. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A comissão foi favorável que o projeto em estudo vá a plenário para discussão e votação, sendo observada a constitucionalidade e legalidade do mesmo, tendo em vista que as sugestões oferecidas pelos vereadores e presentes na audiência pública realizada e assessor jurídico da Prefeitura foram amplamente discutidas, sendo algumas acatadas, outras não, sempre em prol do predomínio do interesse público face ao particular e ao respeito do meio ambiente e ao crescimento ordenado da cidade. Membros desta comissão, vereadores Felipe, José Osmar, Antônio Carlos Pitonzo. Parecer da Comissão de Obras, Meio Ambiente e Serviços Públicos Municipais. Após análise, discussão e estudo sobre o projeto e suas alterações, a comissão foi favorável
que o mesmo vá a plenário para discussão e votação, comprovando sua legalidade e constitucionalidade, comprovando também que algumas das sugestões que foram enviadas para esta casa foram acatadas pela atual administração. Membros desta comissão, vereadores Daniel, Hélio dos Reis de Brito e Deusmar da Costa Júnior. Vamos então agora para a discussão e primeira votação do projeto de lei 25/2016. O senhor Felipe Naves Lealdade vai falar a respeito em defesa do projeto, ou se pronunciar? Sim, rapidamente, para registrar da importância quando a Casa de Leis cumpre seu papel, apresentando sugestões, emendas e discutindo projetos como eles devem ser discutidos. Esse projeto se arrasta desde dezembro do ano passado em nosso município, e nós, vereadores, seja através de sugestões próprias, através de sugestões acolhidas na audiência pública que a gente fez, ou através também de sugestões dos assessores da Prefeitura, jurídico e meio ambiente e obras que estiveram aqui, nós pudemos, acredito eu, acrescentar algumas coisas a esse projeto, como, por exemplo, tratar, mesmo que superficialmente, precisava o prefeito aceitar mais outras mudanças, a questão da acessibilidade, os prazos para aprovação de loteamentos aqui no município ficariam, de acordo com essa lei, muito extensos, 180 dias para aprovar um projeto, a gente conseguiu uma diminuição considerável para 60. A questão da estação de tratamento de esgoto, que o prefeito queria deixar por 3 anos sob responsabilidade dos loteadores, nós conseguimos diminuir por 1 ano, melhorando inclusive a redação desse artigo, dando mais entendimento ao mesmo, porque estava muito vago. A questão dos condomínios horizontais, inclusive está inaugurando um aqui ao lado da CIAC, ele havia definido uma metragem máxima, nós conseguimos excluir essa metragem. Questões como, por exemplo, a exigência de uma ciclovia num condomínio em Guaranésia, de hidrantes de bombeiro, coisas que nem condomínios de cidade grande tem, a gente conseguiu retirar do projeto. A caução do lote, que era em dinheiro e fiança bancária, ele aceitou uma terceira garantia, que é a caução no valor de 130% em lote de condomínio já aprovado pela prefeitura deste loteador. A questão da área institucional, que ele tinha aumentado 2% para 37%, nós conseguimos com que voltasse para 35%, tendo em vista que essas áreas institucionais, quando a prefeitura assume, viram um mato danado. A prefeitura não cuida dessas áreas, então conseguimos voltar, mesmo que pouco, para a porcentagem que era. E, na última reunião da nossa comissão, que o Risieri esteve aqui, algumas medidas que o prefeito não acatou, ele acabou explicando, né, Carlão, Juninho, e nós acabamos entendendo, como, por exemplo, a questão da demarcação dos terrenos com concreto, né, e a gente pediu para que voltasse a estaca, e ele explicou o quê? Que o loteamento capitão, eles passam por um problema até hoje de identificação desses terrenos, porque as estacas foram retiradas e não sabe qual é a metragem, qual é de qual é de quem, então a importância de se manter de concreto. Então ele foi pontuando cada uma das alterações que o prefeito não aceitou e explicando na nossa comissão, e a gente acabou entendendo que elas eram plausíveis. Mas é só para isso mesmo, para registrar a importância do trabalho de todos os vereadores nesse projeto, que eu acredito que agora nós teremos definitivamente uma lei que vai prevalecer o interesse público, o respeito ao meio ambiente e criará, acima de tudo, novas regras para que, passada a responsabilidade dos loteadores para com o loteamento, o município não arque aí com despesas futuras. Espero que a prefeitura use a lei, que ela coloque os seus funcionários do departamento para fiscalizar, que a engenharia tenha critérios realmente para aprovar esses loteamentos, e não apenas apadrinhamentos de acordo com o grau de parentesco do prefeito com este ou com aquele loteador, porque realmente acredito eu que a lei agora sim ficou boa. Só isso, senhor presidente. Senhor presidente, só para... Esse projeto realmente foi uma discussão que tivemos aqui, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação levantou os problemas, foram discutidos, fez audiência pública, e realmente esse é um verdadeiro sistema usado entre executivo e legislativo, onde foram discutidos todos os problemas, várias reuniões para que pudesse ser concretizado e ir para a votação hoje, para a primeira votação. Obrigado. Se me permite, né, fiquei até satisfeito que
para esse projeto agora, entrou a questão da construção das calçadas, que não é uma calçada, vamos dizer aí, um contrapiso, né, obrigatório, e as rampas de acesso. Quer dizer que a partir de agora começa a caminhar, né, começa a caminhar a lei da acessibilidade, escassa em nossa cidade, uma vergonha. Quer dizer que já demos o primeiro passo com esse projeto. Boa noite, senhor presidente. Também gostaria de falar um pouco aí da importância do projeto para nosso município. Até há pouco tempo atrás, nessa reunião mesmo, nós estávamos aí comentando a respeito da Rua do Comércio, as calçadas, os terrenos, a largura da rua. Então, eu vejo esse projeto com muito bons olhos, que eu acho que vai beneficiar a cidade. Porque, até eu dou um exemplo simples, estava aqui no artigo 52, nos loteamentos já existentes e devidamente cadastrados na Prefeitura Municipal, não serão admitidos desmembramentos que contrariem esta lei, inclusive respeitando as dimensões dos lotes, conforme fala o artigo 22. E o artigo 22 fala que os lotes urbanos terão área mínima de 200 metros quadrados, área mínima, podendo ser maior, com frente mínima de 10 metros e de 1.000 metros quadrados quando destinado a chácaras de recreio. Hoje, o que aconteceu muito aqui na cidade é o seguinte: tinha lá os terrenos com 11 metros de frente. Quem tinha um poder aquisitivo maior ia lá e comprava 3 terrenos e dividia em 4 de 8 metros de frente. Não sou contra, não. Acho que o comércio é assim mesmo. Um vai ganhar. Só que para esse um ganhar, o outro vai perder. E quem perdia era a população que financiava aí uma casa de 120 mil, 130 mil e ficava aí totalmente endividado. Então, o que eu enxergo assim de interessante para esse projeto é que ele vem a defender a municipalidade, ele vem defender o cidadão, porque o loteamento, o cara vinha aqui antigamente, fazia um loteamento aí, vendia seus terrenos, punha o dinheiro no bolso, o resto é obrigação da prefeitura. Se passasse aí 5 meses o asfalto se danificasse, quem ia arcar era a prefeitura. Se ele fizesse lá uma rede de esgoto e jogasse o esgoto em qualquer lugar, depois quem ia responder por isso é a prefeitura. O loteador, ele não ia arcar com isso. Terminou o loteamento, vendeu os lotes, recebeu, adeus. E, senhor presidente, então uma coisa, que assim é um comentário, não é nem tanto, eu creio, do projeto, mas tem-se muito a ver. Guaranésia, eu acho que ficou um pouco atrás esses 8 anos, porque não foram feitos aqui na cidade nenhuma casa de Coab. Nenhuma. E eu acho que a casa de Coab é muito importante, porque eu dou um exemplo na Coab 4, até onde eu moro lá. Foi no mandato do Dr. Silvio Dias, quando entregou as casas. Tem terreno lá que está 230, 240 metros. Quando saiu as casas, muita gente falava que era casinha de pardal, que não tinha lá nem seus 38 metros quadrados. Mas vai lá ver hoje como é que está a Coab 4, a Coab 3, a 2. E é beneficiado a pessoa de baixa renda. Porque Guaranésia, apesar de, quando a CIA que veio para cá, teve aí um aumento, vamos falar assim, de renda no salário dos operários, mas ainda continua sendo a cidade onde a renda per capita mensal é baixa. E eu falo porque eu estou no comércio, a gente vê o povo comentando. Quando o comércio estava muito bom, foi na época que a SIC vinha e seus funcionários tinham um salário lá de 2, 3 mil reais, o comércio imobiliário
foi muito especulado. Então, as casas teve um aumento de um valor extraordinário. Antigamente, comprasse aí uma casa por 60 mil, 65, esse valor foi subindo. Só que chegou num certo ponto aonde ele estagnou. Infelizmente, o município ele não está comportando e suportando mais essa demanda. Então, eu só faço um comentário aí que, infelizmente, não vai ter jeito de fazer mais nada esse ano, até porque o ano está se acabando. Mas a importância da Casa da Coab para a população de baixa renda. Hoje, a gente vemos aí os loteamentos que tem em volta da cidade. Só que você pode montar no carro amanhã e passar nesses loteamentos, você vai ver que realmente a construção civil parou um pouco. E parou porque a pessoa não está conseguindo se estabilizar no emprego para entrar no financiamento aí, por exemplo, vou lá financiar 95 mil no Minha Casa Minha Vida e pagar uma prestação de 600, 700 reais por mês. Fica aí só a minha indignação referente ao prefeito, que teve aí como vice um vice-prefeito do PT, que era o partido aí que comandava o nosso país, e não conseguiu aí trazer nem que se fosse 50 casas habitacional para as famílias de baixa renda. Então, muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade da palavra. Algum vereador mais gostaria de se pronunciar? Senhor presidente, eu acho que esse projeto, ele é bom projeto, né? Eu só tenho certeza que deveria ter feito antes, né? O prefeito autorizou loteamentos e loteamentos, né? Inclusive um que ele asfaltou um trecho lá embaixo através de recursos públicos, né? Onde ele tem lá, a família dele tem lá em torno de uns 20 lotes lá, né? E no fim do mandato fazer um projeto dessa importância aí, né? Eu acredito que é importante, organiza o município, né? Mas deveria ter feito isso 7 anos e meio atrás, né? Eu sempre falo, por exemplo, nosso candidato a prefeito, se ele tiver de fazer alguma coisa, inicia dia 1º de janeiro, né? Não deixa para fazer em fim de mandato, não. E isso vai ser uma cobrança minha permanente, porque ele não mudará a minha posição nesse sentido. Então, vamos fazer, tem projetos, inicia ele. Se vai terminar lá no fim do mandato é outra história, por questão de recursos, financeiro, mas tem que iniciar. E o prefeito deixou vários loteadores fazer da forma que ele bem entendesse, né? Apesar de nos tempos de hoje ainda estar mais organizado que no passado, que nós temos bairros aí que totalmente desordenados, as medidas, terreno fora de esquadro, né? E tudo mais, e sem infraestrutura, mas o projeto é bom, só que eu acho que deveria ter feito antes, né? Para que tantos lotes que aumentou pela cidade teria essa organização que vai ter através desse projeto de lei. Muito obrigado. Algum vereador mais deseja se pronunciar? César vai falar mais uma vez? Senhor presidente, só queria fazer um comentário aqui. Até ele está no... Só um minutinho, deixa eu me organizar aqui. Ele está no artigo 6º, no parágrafo 1º, onde ele fala o seguinte: os loteamentos destinados à população de baixa renda, cujos lotes não ultrapassem a área de 180 metros quadrados, poderão, não está falando que vai acontecer, só que existe na lei essa brecha, poderão deixar de cumprir a exigência de pavimentação a que se refere o inciso 5º deste artigo, a critério de órgão técnico da prefeitura responsável pela aprovação do projeto. E esse inciso 5º, ele fala da pavimentação. Então, eu não sei se talvez seria interessante para a municipalidade deixar, porque aí o que acaba acontecendo? Por exemplo, quem vai fazer o loteamento,
Em vez de ele fazer um lote de 200 metros, ele vai fazer um de 180. Porque se ele tiver uma relação muito boa, ele economiza no asfalto. E depois, quem vai ter que arcar com esse asfalto é o município. Eu acho que deveria. O César foi bem inteligente nessa observação, presidente. Eu até falei com o nosso assessor jurídica, eu também, na hora da discussão, eu até cheguei a questionar. Mas aí eu coloquei para que fosse discutido em plenário. Mas eu acho interessante, se os vereadores permitirem, que fosse feita uma emenda nesse projeto ou uma correção aqui onde fala que poderão deixar de ser cumprido, entendeu? Acrescentar no caso de loteamentos realizados pela prefeitura. Mas acho que nem pela prefeitura. Hoje tem que dar tudo asfaltado, tudo regularizado. Então, mas de qualquer forma ela ainda tem, porque se você deixa essa brecha, o loteador particular, como diz bem o César, ele vai optar por estar fazendo um loteamento para caracterizar de baixa renda, né, que 180 metros acaba que dando para construir sim uma casa boa, ainda sobra um espaço que ninguém mais quer muita terra, o povo quer piso, concreto e cimento, ninguém quer saber de terra mais, né? Então eu acho importante fazer, às vezes, uma emenda aqui, né, acrescentando isso, no caso, isso tinha que fazer uma emenda mesmo, porque se depende do prefeito que estiver lá, vai querer jogar tudo nas costas do Então, presidente, eu gostaria de solicitar, juntamente com o César, solicitar aí os demais vereadores que retirasse e pedisse para eles estar corrigindo isso aqui, que eu acho que é interessante, porque senão você vai deixar uma brecha para continuar às vezes do jeito que está. Eu só de acordo a retirada do projeto para fazer essa emenda e debater melhor esse artigo aí. Então, a gente pode estar votando na próxima terça também. Eu até peço desculpas, senhor presidente, porque eu acabei não me atentando muito ao projeto. Aí hoje eu peguei e sentei para ler com mais cautela. Aí esse artigo me chamou um pouquinho de atenção, visto essa questão levantada aí sempre da baixa renda, porque não é todo mundo aí que tem uma condição acessível maior. Vou retirar o projeto de votação para poder ser debatido melhor isso aí. Peço que seja devolvido nas comissões para estar debatendo melhor essa emenda aí ao pedido dos dois vereadores. Sugiro que a própria Comissão de Obras Públicas faça por escrito essa alteração ao Executivo, ou a gente faz a emenda. Então, a gente vai sentar junto com a assessoria jurídica e com os demais vereadores, com as outras comissões também, a gente está sugestionando. Eu acho que ficaria, no caso seria viável para loteadores particular e deixar em aberto para loteamentos públicos pela prefeitura, porque às vezes a prefeitura tem a intenção de liberar um loteamento, ela tem recurso lá para estar fazendo galeria, energia elétrica e tudo, né, e ela não tem o dinheiro para fazer, mas ela tem condição de conquistar isso através dos deputados, de emenda, de secretarias de governo e ministério, né? Então eu acho interessante isso aí. Hoje eu estou de pleno acordo aí com os nobres. Isso facilita até a liberação, às vezes, do loteamento capitão, né? Que hoje o município não tem condição de liberar por questão de recurso financeiro. Esses seriam os loteamentos públicos, né? Público, aí seria público. O particular com asfalto. O particular com asfalto. Exatamente. O público, com o tempo, ele pode depois buscar recursos para fazer o recapeamento, a pavimentação. Todo loteamento, ao meu ver, só pode ser entregue com toda a infraestrutura. Não, com certeza. Não, o asfalto porque não o projeto, esse projeto ele é importante, que ele fala aqui que a prefeitura tem que fazer uma vistoria através de seu engenheiro, do responsável do setor, e está autorizando ali a venda dos lotes depois da infraestrutura ali, né? Mas isso é regredir o tempo. Autorizar loteamento com terra é regredir o tempo. Isso é regredir. Mas eu acho que o loteamento, no caso de Coab, ele é autorizado. Ele é autorizado sem a pavimentação. Depois consegue recurso. Eu acho que é autorizado. Presidente, só para deixar claro, o que eu falei é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para os vereadores. Dificultar para o pequeno. Aqui fala que poderão deixar de cumprir
a obrigatoriedade, no caso de fazer a pavimentação, né? Cita pavimentação, o asfalto, né? Eu sugiro que seja, por exemplo, somente o município, caso tenha interesse em estar realizando um loteamento público, né, para pessoas de baixa renda, que realmente não tem propriedade e necessite, né, ela tem autonomia para estar fazendo ele, lógico, com as outras infraestruturas, menos o asfalto, até porque ela, quando ela recebe o que já ocorreu, loteamentos particulares sem pavimentação, ela teve que fazer com recursos dela, de emenda de deputado e tudo mais. Eu acho que é a possibilidade de você favorecer aquele que não tem condição de comprar um lote particular, você dá um lote, às vezes, para ele, ou que ele paga a infraestrutura, né, de uma forma ali parcelada, mas ele tem a condição de construir o lar dele ali, porque às vezes o sujeito tem condição de pagar 50 mil no lote, mas ele tem condição de pagar 7, 8 mil, 10 mil na infraestrutura ali, parcelado ali em 30 vezes ali, e dá condição para ele construir a sua propriedade. Então você dá autonomia para você fazer programas realmente para pessoas de baixa renda. Você não depender somente até dos governos federal e estadual. Eu acho que eu entendi o que o nobre amigo quis falar. Por exemplo, lá na Coab 4, primeiro foi doado as casas, o pessoal foi, mudou tudo, aí depois, eu acho que de 1 ano e meio, 2 anos, veio o asfalto. O importante é nós fazer a alteração, porque a decisão que nós vamos tomar aqui, isso aqui vai perdurar durante muitos anos. Então, eu acho importante, se não deixar brecha para que o município seja prejudicado. Nesse caso que o Daniel falou aí, é público, né? Só assim, por exemplo, nós conseguimos lá 200 casas populares através do programa Minha Casa Minha Vida. Qual que é a exigência deles? Que você dê infraestrutura, né? Dê o terreno, água, luz, né? Se o município não tiver condição, nós não temos dinheiro para fazer o asfalto, nós não vamos aceitar as 200 casas. O povo fica sem casa. Mas tem sido entregue tudo asfaltadinho, bonitinho. Lá em São Sebastião do Paraíso entregou 319, eu participei da abertura e foi tudo asfaltado, tudo bonito. Eu acho que o mais correto seria isso, mas vamos deixar para discutir nas comissões e o nosso jurídico dizer aí se teve alguma mudança na lei para que tenha que ser cumprida o asfalto ou não. Parabenizo o César pela emenda aí, por ter olhado isso dentro do projeto. O José Osmar vai fazer alguma parte? Então fica retirado o projeto de pauta, volta para as comissões e para a assessoria jurídica, está analisando uma provável emenda para que possa estar corrigindo essa situação aí. Vamos dar continuidade então à nossa reunião ordinária, senhor primeiro secretário. Boa, finalizada a pauta, senhor presidente. A palavra está franqueada primeiramente aos membros da mesa. Senhor presidente, eu queria fazer uma moção de aplauso para o nosso amigo Antônio Claudio pelo programa Expresso. Será que o nosso amigo aqui se... Senhores vereadores são a favor da apresentação de moção de aplauso Antônio Cláudio Melo, apresentador do programa Expresso da Rádio Pássaro da Ilha FM? Segunda vez já? Todos. Favor. Quem for contrário à moção, favor se pronunciar. Favorável. 10 votos a favor, nenhum voto contra, uma abstenção. Seguindo a pauta. Eu peço dispensa. Senhor presidente, questão de ordem antes do Júlio pedir dispensa, eu não sei se o senhor vai falar ou não, mas nós temos os 2 projetos aí. Eu queria, o do ISS nem tanto, mas o do Festival de Teatro de Guaranésia, se possível, a gente vai dar o parecer na quinta, convocar uma extraordinária para terça. Vai ser o contrário que você falou. Ah, tá. Não, beleza. O importante é votar. Beleza. Bem, eu só vou levar em plenário porque a nossa assessora jurídica estava de férias, voltou e não deu tempo de dar o parecer jurídico de 2 projetos. Isso aqui vai fazer de um, faz dos 2. Eu gostaria de ver com o plenário, se vocês gostariam que fizesse a extraordinária na quinta-feira, para a gente... Será tratado os 2 projetos dos os 2 projetos. Os 2 projetos. Eu acredito que possa ser até os 2. Eu sou a favor que seja os 2. Se for os 2, eu sou a favor. Eu também sou a favor dos 2. Ou vai para a reunião ordinária na terça-feira normalmente, senhores que sabem. Eu sugiro que seja feita a extraordinária, porque corre um risco do eleitoral o mês de julho aí, então só para de repente tirar
não complicar mais a situação da subvenção. Estou de pé na acordo. Senhores, todos de acordo com a extraordinária para quinta-feira? Ok, sim, eu estou de acordo. Que hora, presidente? O horário sugerido, 5 horas da tarde, pode ser? Ou vocês querem mais cedo? Ok. 17 horas. 17 horas, então, marcada a reunião extraordinária para quinta-feira próxima. Quinta, nós já demos parecer. O senhor José Osmar da Costa Júnior vai fazer o uso da palavra? Não, senhor presidente. Diego Eduardo de Castro, dispensado. Antônio Carlos Pitondo. É rapidinho aqui, senhores vereadores. Eu quero aqui, eu acho que até merece uma moção de aplauso aqui, de garra, desse loteamento que foi feito pelo Dr. Jairo aqui, com muita coragem, capricho. Eu tive lá na inauguração do loteamento, e realmente é um loteamento de primeira classe, onde várias pessoas poderão residir em Guaranésia, várias pessoas do Guaxupé ou do Erceburgo, outras cidades que trabalham aqui, por exemplo, pessoas de Mococa, que trabalham aqui em Guaranésia. Realmente é um loteamento de alto nível. Está em fase de terminação, mas realmente é um loteamento que vale a pena. Eu quero manifestar aqui a respeito do que foi comentado do IMA, da obrigatoriedade da vigilância sanitária. Quanto ao serviço que nós estamos pleiteando aqui, é o seguinte, ele pode ser feito através da vigilância sanitária, porque a Emater tem colaborado, e também na vigilância sanitária nós temos o nosso veterinário. Então ele está de acordo, está disposto. Então, para que esse projeto lá do leite, ou qual que é o projeto? A indicação do... Fugiu aqui da cabeça aqui. Do SIM. Desculpa aqui, fugiu aqui, eu confundi. Não, esse projeto do SIM aqui, realmente é o veterinário que é o responsável, e na vigilância sanitária existe um funcionário que cobre isso aí. Então, muito mais, boa noite a todos, muito obrigado. Mozart Carlos de Brito vai fazer uso da palavra. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, internautas, boa noite. Há alguns dias atrás, conversando com o Álvaro, engenheiro da prefeitura, ele me disse que o departamento de obras estava realizando um trabalho nas pontes do município, colocando o guarda-corpo, a intenção de colocar sinalização. Porém, não tinha essas placas de sinalização. Em conversa com o Tiago Gibrim e o Júlio Valeriano da CIEC, eu fiz esse pedido dessas placas para eles, e eles levaram esse pedido à diretoria, confeccionaram essas placas. Essa semana nós estivemos lá na empresa, pegando essas placas que já estão lá no departamento para ser colocadas nessas pontes. Então fica aqui meu agradecimento à empresa CIEC e aos diretores Tiago Gibrim e Júlio Valeriano por essa gentileza com a prefeitura. Até teve uma indicação aqui hoje do vereador Felipe com relação às obras do município. Eu estive visitando as obras, o Pro Infância, o ginásio aqui e o Centro Cultural. No Pro Infância já está na parte de alvenaria, mas está caminhando bem a construção lá. Aqui no ginásio, a empresa que assumiu tem desenvolvido de forma eficiente e rápida os trabalhos ali. Infelizmente, a empresa que estava de início abandonou os trabalhos, mas essa aqui que assumiu tem feito um trabalho muito bom, já estava fazendo o polimento do piso. Então acredito que vai estar entregando em breve essa obra também. Com relação ao Centro Cultural, já está em fase final de acabamento. Eu tive lá, está ficando
muito bom o nosso centro cultural. As poltronas já estão no município, estão inclusive aqui no ginásio, lá para o centro cultural. E amanhã o prefeito João Carlos vai estar em Belo Horizonte, na Secretaria de Cultura, assinando um convênio para a colocação do som lá do Centro Cultural. Então, tenho certeza que em breve vai estar sendo entregue esse Centro Cultural, que vai ser uma obra muito bonita aqui para o nosso município, que vai estar sendo comentada em toda a região aí. No mais, uma boa noite. Obrigado, senhor presidente. Hélio dos Reis Brito vai fazer uso da palavra. Só gostaria de deixar registrado aqui a pessoa que eu vou dar o título cidadão, já está registrado, que é o Mário Lourenço, que é o Marinho do supermercado. Então, já deixar registrado meu título cidadão a essa pessoa. Ok. Acho que corre assim, né? É assim, né? Felipe Neves da Unidade. Rapidamente, para registrar a minha satisfação em receber o projeto de lei número 26, que denomina Sala de Exposição Alberto Emiliano Preto, na sala de exposição que está localizada no Centro Cultural Professora Fernanda Tavares Paes, Fernandina, uma justa e merecida homenagem ao nosso amigo Preto, que tanto fez e lutou pela cultura de Guaranésia. Então, deixo aqui registrado os meus parabéns à atual administração e também faço uso da palavra para desejar sucesso a toda a delegação de Guaranésia que está participando dos Jogos Escolares de Minas Gerais na cidade de Pouso Alegre, e hoje o futsal já estreou com vitória. Desejar sucesso e que eles tragam muitos troféus para nós. Só isso, presidente. Antônio César da Silva. Também eu ia deixar para falar na próxima reunião, mas como o nobre amigo Felipe falou, também fico aqui muito satisfeito em ver que o nosso querido amigo Preto aí vai ser lembrado. Até eu havia feito uma indicação, mas creio que o nome também não vai ser posto lá pelo fato da minha indicação, mas sim pela importância que ele fez para o município, e está aí o resultado. E também gostaria da oportunidade de parabenizar aí o novo presidente da casa. Não tive oportunidade de ouvi-lo no programa Expresso, mas fiquei sabendo que foi muito bom, foi coerente e sensível aí com a relação ao que vem acontecendo com a Santa Casa. Um certo, vamos falar assim, pensamentos talvez opostos, ou uma intriga aí entre a Santa Casa e o prefeito municipal, mas a questão foi muito bem levantada, e fico aqui no aguardo e já me deixo à disposição de Vossa Excelência e os demais amigos no que for necessário para que seja resolvido esse problema dos convênios, a Santa Casa, as cirurgias, para que seja uma questão que não seja esquecida com o tempo, que nós possamos aí continuar dando encaminhamento no que Vossa Excelência levantou. No mais, seria só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores, então, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Uma boa noite, vão com Deus. Muito obrigado.